Fala, peregrinos! Prazer, meu nome é Jefferson, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a genealogia de Adão. Mas antes da gente continuar, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe. Se esse vídeo tem feito sentido para você, se tem te ajudado a entender melhor a Bíblia, compartilhe com aquela pessoa que você acha que é importante ela conhecer. Então deixe os seus comentários, se inscreva no canal e vamos continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar no capítulo 5 da nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos no capítulo 5 de Gênesis. E no capítulo 5 de Gênesis fala assim, só antes de a gente começar, né? Fala sobre a genealogia de Adão, a descendência de Adão. Então você que pode fechar os seus olhos, você que pode entrar na presença de Deus com os olhos fechados, não tem problema. Aqueles que não podem, entre em espírito de oração. Vamos fazer uma oração, falar com Deus, agradecer pela palavra. Senhor Jesus, soberano e eterno Deus, diante da Tua santa, meu Pai, infinita presença, Pai. Aqui nós nos colocamos como servos dependentes, humildes e necessitados do Senhor. Meu Deus, vem consolar o coração daquele peregrino que está cansado. Vem revigorar, meu Pai, restaurar as forças daquele que já não consegue mais, Senhor Jesus Cristo, dar mais nenhum passo. Vem ser, meu Pai, cidade forte com aquele que está sendo perseguido. Meu Deus, vem ser, meu Pai, fonte a jorrar para aquele que está com sede, Jesus. Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. Dá-nos discernimento, entendimento para entender. Meu Deus, reina sobre nós, que a Tua vontade seja feita e não a nossa. Graças nós te damos por mais uma oportunidade de estar em Tua presença, de conversar contigo, ó Deus. Amém. Glória a Deus. E diz assim, capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então aqui no primeiro capítulo ele fala sobre que a genealogia. Muitos vão dizer assim, mas Jefferson, para que falar sobre genealogia na Bíblia? A Bíblia ela fala sobre genealogia, peregrino, porque através de certas pessoas e famílias tem determinados objetivos e afazeres aqui nessa terra. Como a família de Levi foi constituída como adoradores do Senhor. Nós temos outra família que foi constituída como cuidadores da vida, dos cuidados daqueles que cuidavam dos levitas. E quem são essas famílias? São as outras 11 famílias que cuidam dos levitas. Porque quem eram os levitas? Os levitas eram um povo descendente dos israelitas, só que eles não trabalhavam como os outros. Trabalhavam para poder viver para eles próprios. Eles trabalhavam para servir ao Senhor, exclusivamente adorando e servindo ao Senhor, e sendo instrumento para abençoar as outras famílias. Então, é importante a genealogia por isso. Também é importante você conhecer a genealogia para saber quem foram aqueles que sucederam os primogênitos, para você também saber sobre promessas. Exemplo, vai ter uma promessa que vai vir ser entregue a Abraão, que depois se tornará Abraão, que vai ser importante você conhecer a genealogia, porque essa promessa ela vai correr a genealogia de Abraão 400 anos até que se cumpra. Então, isso aqui é somente um embasamento para que você entenda, peregrino, porque é importante você ter genealogia na Bíblia. E só assim vocês vão entender por que está escrito isso. Então, ele também diz aqui no final do versículo 1 do capítulo 5, ele diz o seguinte, ele diz: no dia em que Deus criou o homem,
a semelhança de Deus o fez. Pontuando aqui novamente sobre semelhança. Jefferson, a semelhança de Deus significa que eu sou a imagem e semelhança dele, mais física? Mas eu sou tão diferente de outras pessoas? Não, peregrino. Ele não está falando aqui de imagem física, corpo físico. Ele está falando que você, peregrino, eu, peregrino, sou semelhante a ele no poder da criação. Nós temos a capacidade que jamais outro ser na face da terra tem, de criar, de transformar, de sonhar, de imaginar, de pegar a consciência, usar a mente e criar algo que não existia. Exemplo, o homem, antes de existir avião, antes de existir voo, o homem olhava para os pássaros e queria voar. O homem fez o quê? O homem fez balões. Depois dos balões, o homem começou a voar com os balões. Depois fez naves, como se fosse, era chamado de dirigíveis, como se fosse um balão grandão inflável. E tudo isso foi criado pelo sonho, através da consciência, usando a mente que o homem criou. Então nós temos o poder de criação, semelhança a Deus, poder de criar. Então você é semelhante a Deus, você tem o poder de criação. Mas Jefferson, eu não sei usar isso. Então se aproxime de Deus que você vai aprender a usar o que você tem aí dentro. Você já tem isso, está aí dentro. Você tem a chama divina e ela flui sobre você. Mas eu quero aprender, Jefferson. Então aprenda a viver a palavra. Quanto mais próximo você estiver do Criador, mais perto você consegue usar o que você tem de mais especial e sagrado na sua vida. Mas Jefferson, para me conhecer a Deus eu preciso ter tempo de igreja? Não, peregrino. É pelo contrário. Deus você não conhece com o tempo. O homem, eu, conheço outra pessoa física com o passar do tempo. Por quê, Jefferson? Porque com o passar do tempo eu vou vendo as práticas, os frutos, a caminhada, eu vou vendo as características, eu vou vendo a pessoa quando ela está com raiva, quando ela está triste. Vou ver realmente com quem ela é com o passar do tempo. Mas Deus, todos os dias, você tem que buscar para o conhecer. Pode ser que hoje você buscando a Deus, você conheça Ele mais do que o amanhã. Porque pode ser que amanhã você não busque Ele. Então Deus você conhece todos os dias, gradativamente, todos os dias. E pode ser que se você não buscar Ele amanhã, você perca e volte para a estaca zero. Por que, Jefferson? Porque com Deus, peregrino, você precisa de uma caminhada contínua de crescimento. Então vamos seguindo aqui, versículo 2. E diz assim: o homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então o Senhor chamou o nome do homem, do primeiro homem, de Adão, que foi o nosso início da nossa geração de seres humanos aqui na Terra. E continuando diz, versículo 3: viveu Adão 130 anos, e gerou filhos, e a sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Jefferson, aqui já não citou nem Caim e nem Abel. Sim, peregrino. Boa visualização. Aqui não citou nem Caim nem Abel, porque nessa genealogia não significa que ele não estava. Só que aqui é importante, ele está falando já sobre Sete, que foi o suposto, ou que veio após a Abel. Abel foi aquele que agradou ao Senhor, um dos filhos de Adão. E aqui fala sobre Sete, outro que vai agradar ao Senhor, já que Caim deixou que a emoção o dominasse, e deixando a emoção dominar, se entregou aos sentimentos. E os sentimentos fez ele ter a raiva, da raiva gerou ira, da ira gerou inveja, e da inveja ele matou o seu próprio irmão. Então aqui ele já começa falando sobre Sete.
Sete foi o outro filho de Adão. Jefferson, mas ele tinha outros filhos além desses? Tinha, peregrino. Só que a Bíblia, se ela fosse contar toda a história de toda a humanidade, não haveria livros que coubesse tamanhos feitos, prodígios, milagres, ensinamentos. Aqui é como se fosse o resumo mais conciso e mais poderoso que você precisa saber. A palavra pegou e comprimiu tudo que é mais importante que está aqui. Então vamos seguindo. Versículo 4. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Jefferson está aqui, falou que ele teve filhos e filhas, isso. Ele não teve só esses homens, ele teve vários outros filhos e filhas. Ele teve várias mulheres. Só que, como eu disse, na árvore genealógica naquele tempo, peregrino, eles citavam mais os homens, porque os homens tinham como obrigação seguir a genealogia, levar a genealogia. Por que, peregrino, você está perguntando? Por que não a mulher? É porque, peregrino, eles entendiam que o homem era o único que levava a genealogia. Por que, Jefferson? Porque ele era o homem que fecundava. Mas ele não precisa do óvulo, Jefferson, se você for conhecer mais de ciência, para fecundar, sim, precisa. Mas os embriões e quem leva as características maiores e mais marcantes é o homem. Não, Jefferson, isso não acontece. Isso, pontuando, peregrino, para eles era o que eles acreditavam. Então, por isso que eles citavam mais os homens. Tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Versículo 4 novamente. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Jefferson, e o pessoal vivia tanto tempo assim? Sim, peregrino. E também, para ficar pontuado, eles não viviam segundo o nosso calendário. O nosso calendário a gente vive no século 21 com o calendário do Cronos. E antigamente eles viviam no calendário da Lua. Eles viviam e se programavam e tinham como dia, noite, através do tempo e do período lunar. Era por esse tempo que eles se orientavam. Certo? Então, continuando aqui. Versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, Adão, ele viveu 930 anos e morreu. Versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Sete gerou Enos. Seguindo, peregrino. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Então aqui já está mostrando que nesses 800 anos que Sete viveu, ele procriou e cumpriu o que foi lhe dado como promessa. Qual era a promessa que o Senhor mandou tanto Adão como Eva fazer? Multipliquem. O que é multiplicar? É fecundar, é ter filhos e filhas. E eles estavam cumprindo 800 anos. Esses homens, essas famílias procriaram e foram multiplicando-se e povoando a terra. Uns foram para o norte, outros para o sul, outros para o oeste, uns para as montanhas mais altas, outros para os penhascos, outro para os vales, outro para regiões frias. Jefferson, é por isso que existia pessoas em várias partes do mundo hoje. Isso, peregrino. Mas eu conheci e ouvi sobre o Big Bang. Isso é só mais um ensinamento, peregrino, na visão científica. Mas eu acredito no que está escrito aqui. E não invalidando a ciência, ela pode andar juntamente com a palavra. Tem muito cientista que mostra como a Bíblia é verídica e faz todo o caminhar da ciência junto com a palavra.
Então vamos seguindo aqui. Versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. 912 anos, Jefferson. 912 anos. E ele acabou falecendo. Outro ponto, peregrino, aqui pontuar. Você não vê aqui na Bíblia, peregrino, a Bíblia falando que Sete, que Adão, quando completou 930 anos, ele morreu de chorar porque não queria morrer. Não. Por quê, peregrino? Porque eles sabiam que eles nasciam, cresciam e morriam. Só que eles eram eternos, ele vive eternamente. É bom vocês começarem a entender isso, peregrino. Porque na nossa sociedade, nesse século, a gente vive um tempo de medo e temor da morte como nenhum outro. As pessoas temem a morte e anseiam não jamais falar sobre isso. Só que a morte faz parte do processo, peregrino. É igual uma fase, é igual uma receita de bolo. O bolo necessita de farinha, necessita de ovos, necessita de leite. Alguns não, mas a maioria sim. E se você tirar esses ingredientes, o bolo ele não vai ficar como deveria ficar o gosto. Você pode até fazer o bolo, mas o bolo não terá o gosto que você realmente deveria ter. Então sua vida tem um processo e tem que acontecer. Porque a morte é só mais uma vírgula na sua eterna existência. Se você começar a parar para olhar a vida e a história, se você olhar a história como um todo, peregrino, você vai ver que a sua vida é só mais uma vírgula no infinito universo. Que você, quando olhar, quando você utilizar a sua consciência para sair do seu mundinho, da sua sociedade, do seu estádio, onde quer que você esteja, e começar a olhar o universo como um todo, e vendo onde você está, você vai ver que a vida sua é eterna, mas que a sua caminhada na Terra é só uma virgulinha ou quase nada na história. E são poucos aqueles que ficaram marcados na história. Por que, Jefferson, tem pessoas que ficaram marcados? Umas é porque fizeram feitos grandiosos para a sociedade, outros porque fizeram males que ficaram marcados também. Mas você vê, quando você vê, eles só viveram 100 anos, 90 anos, 60 anos. Você vê que a vida deles é eterna, mas a caminhada dele aqui física foi pequena. E quando você olha para o todo, é nada. Então comece a alimentar essa visão da consciência, peregrino. E vamos continuando. Versículo 10. Depois que gerou Cainá, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Jefferson, mas cadê a descendência de Caim? Ele não tinha uma descendência? Tinha, peregrino. Só que pontuando, Caim, ele saiu da presença do Senhor. Ele levou sua família a andar fora do caminho do Senhor. Então por isso que a família, a descendência de Caim, não está sendo descrita aqui nesse momento. Nós estamos falando da mesmo irmão de Caim, Sete. E aqui a família dele está sendo descrita. Por quê? Porque Sete quis andar na presença do Senhor. Outra coisa, peregrino, que você não deve esquecer, que todos aqui tinham livre-arbítrio. Eles caminhavam com Deus se quisessem. Eles viviam segundo os preceitos de Deus se quisessem. Eles não eram obrigados a nada, peregrino. E até hoje é assim. Você caminha com Deus se quiser. Você vive a palavra se quiser. Você acredita se quiser na palavra. Mas Jefferson, se eu escolher não acreditar na palavra, eu vou viver sem as consequências? Não. Infelizmente não, peregrino. Se você acreditar ou não, você vai colher, vai viver a lei da semeadura e quando você morrer vai ter um julgamento.
você querendo acreditar ou não, vai acontecer. Então vamos seguindo aqui. Versículo 12. Cainá anos e gerou Maalalei. Ele gerou Maalalei com 70 anos. Jefferson, os homens eram fecundos naquele tempo, não era? Eram, peregrino. Eles procriavam mesmo com idades muito avançadas. Vamos seguindo aqui. E Cainá viveu 70 anos e gerou Maalalei. Versículo 13. Depois que gerou Maalalei, viveu Cainá 840 anos e teve filhos e filhas. Jefferson é gente demais. Todo esse povo estava criando filhos e filhas e só crescendo, só crescendo. Todos os dias de Cainá foram 910 anos e ele morreu. E aí ele morreu. Nós temos aqui, passamos por Adão, nós passamos por Sete, nós passamos pelo filho de Sete, Enós, nós passamos por Enós e veio Cainá, nós passamos por Cainá e nós temos Maalalei, e todos morreram. Você está vendo, peregrino? A morte faz parte do processo. Chega de temer a morte, peregrino. Não tem necessidade de temer a morte. Sabe quem teme a morte, peregrino? É aquele que sabe que não está plantando para a vida eterna. Quem teme a morte é aquele que está devendo ao Criador. Mas se você está andando em justiça, você não tem para que temer a morte. Porque você sabe que a morte é somente mais uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Porque quando você morre, você não vai estar mais aprisionado em um corpo físico, peregrino. Você vai ser agora um ser que não é mais físico, mas sim espiritual. E vai se aproximar e se retornará ao seu Criador. E só quem teme voltar ao Criador é aquele que nunca plantou para a sua salvação. Aquele que nunca produziu frutos para a vida eterna. Ele só produziu fisicamente. Ele só ganhou fisicamente. Ele só se entregou para as coisas físicas que são destruídas com o tempo, que são comidas pela traça e que são esquecidas pela mente. Vamos seguindo, peregrino. Então, versículo 15. Maalalei viveu 65 anos e gerou Jared. Jefferson, 65 anos ele teve Jared? Isso. Primeiro filho dele, Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalalei 830 anos e teve filhos e filhas. Jefferson aqui sempre fala somente de um filho. Isso, o primogênito, como eu te disse, aquele que ia levar a sua descendência. Não fala dos outros irmãos, nem as outras irmãs, só fala aqui no final, como você vê sempre no versículo 16 ou nos versículos anteriores, e ele teve filhos e filhas. Filhos e filhas. Versículo 17. Todos os dias de Maalalei foram 895 anos. E ele morreu. Versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Jefferson, Enoque. Ah, isso aqui eu já conheço, Jefferson. Enoque eu conheço. Vamos seguir, peregrino. Então Enoque veio de Jared. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. E haja gente, Jefferson. Haja gente, peregrino. Versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Outro que eu já conheci na Bíblia, Jefferson, Metusalém. Isso, Metusalém veio de Enoque. Andou Enoque com Deus. Opa, Jefferson, aqui já está mudando a genealogia. Versículo 22, e teve um acréscimo.
andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Jefferson, por que a Bíblia citou aqui que Enoque andou com Deus? Porque, novamente eu vou dizer, eles tinham livre-arbítrio. Não é porque uma descendência de Adão que recebeu uma promessa, recebeu, que eles são obrigados a caminhar com Deus. Não. Muitos das gerações de uns filhos e bis ou tataranetos de Adão, não significa que eles obedeciam a Deus. Mas teve alguns que sempre voltavam a seguir a promessa. Aquilo que era ensinado pelos seus antepassados. Como Enoque. Enoque aqui cita que ele andou com Deus. Por quê? Porque ele voltou a praticar o que era praticado. Ele escolheu com livre-arbítrio dele, disse, eu vou obedecer o que foi ensinado ao meu antepassado, o meu bisavô, que era Adão. Então, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Jefferson, o tempo está diminuindo de vida deles. Sim, peregrino, você está prestando atenção nisso. Por que, Jefferson? Porque se Deus permanecesse deixando que os homens vivessem tanto tempo quanto ele deixou Adão, quanto ele deixou Sete, quanto ele deixou o Enós, quanto ele deixou Cainás, quanto ele deixou Maarlalei, não haveria espaço na terra. Hoje a gente tem uma descendência no século XXI de 7 bilhões de pessoas e estamos com geração de 8 bilhões de pessoas. Se Deus permitisse que vivessem desse tanto, não haveria mais espaço aonde colocar tantas pessoas. E agora começa a decrescer a quantidade de tempo de vida para poder ter mais rotatividade de seres, de almas aqui na Terra. Então, Enoque, ele só viveu 365 anos. Ah, Jefferson, agora eu estou entendendo. E aí, peregrino, estão me fazendo entender? Você já tinha parado para olhar como é interessante a genealogia? Você conhecia a genealogia dos que foram posteriormente e vieram antes? Vamos seguindo aqui, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Jefferson, me lembrei. Enoque foi aquele que foi arrebatado aos céus e não viu a morte? Sim, peregrino. Enoque, ele teve uma honra de não ver a morte física. Mas, peregrino, isso tem uma deixa lá para o Apocalipse, o livro de Revelação. Isso que está acontecendo agora vai ter uma deixa lá para o livro de Apocalipse. Mas isso é para depois. Mas se lembre disso, peregrino. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Enoque foi um servo que obedeceu a Deus e que agradou tanto o Senhor, que o Senhor disse o seguinte: eu não vou deixar que o seu corpo físico veja a morte, Enoque. Venha a si mesmo para o meu reino. Jefferson, que honra, peregrino, ele teve. E Enoque, vários outros irmãos dele. Jefferson, mas a Bíblia só colocava os primogênitos como destaque? Não. Tinha pessoas, peregrinos, que mesmo sem ser primogênitos se destacavam na árvore genealógica, e a Bíblia cita, quando necessário, quando pessoas que se entregavam por completo ao Senhor, elas vão ser citadas, mesmo sem ser primogênitos. Mas elas tinham que ter feito ou ter se entregado a Deus para fazer algo que acrescentasse na vida dos outros. E essas pessoas que estão aqui, elas fizeram.
Então vamos seguindo. Mas Jefferson, tem umas que não fizeram, mas estão aí. Sim, elas estão aí para poder mostrar a caminhada da árvore genealógica. Certo, peregrino? Vamos seguindo. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Então Enoque, ele não viu a morte física. Seguindo o versículo 25. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Jefferson, esse nome eu já ouvi na palavra. Isso, peregrino. Nós estamos aprendendo a genealogia e você vai ver a história de cada um desses que estão sendo citados aqui. Versículo 26. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos. E teve filhos e filhas. E haja multiplicação. Versículo 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Jefferson, 182 anos para gerar um filho? Sim. Porque naquele tempo eles não se preocupavam tanto com a correria da vida como hoje, peregrino. Hoje a pessoa dorme pensando na manhã e ela já está angustiada com a conta que vai vir daqui a 3 meses e a pessoa anda angustiada nesse nosso tempo. Porque a gente está num tempo de rápidas mudanças e o ser humano está cada vez mais angustiado com o tempo. Aqui não. Eles viviam e caminhavam calmamente. Seguindo, versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé. Epa, esse aí eu conheço, a história dele vai ser importante, vai. De quem veio Noé? Ele veio de Lameque. Lameque, com seus 182 anos, teve um filho, um primogênito, chamado Noé. E grave esse nome, Noé, porque ele vai ter um ponto crucial na humanidade. Então vamos lá. Pôs no nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Olha aí, o pai dele, quando ele nasceu, o próprio pai, usado pela consciência, vivendo através do Espírito, manifestando através da mente, proferiu essas palavras, dizendo: Esse nos consolará. Ele terá um dever e uma obrigação aqui na terra que será como consolador. Ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, por que Jefferson ele falou isso? Vamos lembrar a ti, peregrino. Aqui, todos esses que vieram da descendência de Adão, eles estão sofrendo algo que foi ocasionado por Adão. Uma consequência de uma falha que está sendo recebida por cada uma dessas gerações. E qual é, Jefferson, a consequência? Consequência para o homem: trabalhará e do suor das suas mãos e do seu corpo comerás. Plantará, mas não terá mais 100% de retribuição, de retirada. Muitos dos frutos que você plantar vai ficar podre. A terra já não dará com ênfase na entrega de produção, de alimentação. Mas você comerá da fadiga das suas mãos. Isso foi uma consequência do pecado de Adão. Qual foi a consequência do pecado de Eva, Jefferson? A mulher conceberá e dará à luz e sentirá dores de parto. Sentirá dores, terá raiva e ódio e matará serpentes, temerá serpentes e matará. Por isso que mulheres
Sempre que vê serpentes, ela teme. Mas já se eu conheço pessoas que gostam de serpentes. Claro, peregrino, exceções. Não é todos, mas muitos deles, quando nascem, crescem e na sua caminhada, enquanto vivos aqui fisicamente, temem serpentes, as mulheres. E ela lhe ferirá a perna, que é a perna não, o calcanhar. Cobra picará o calcanhar. Por isso que as cobras atacam o calcanhar, porque antes elas não viviam se arrastando, mas elas perderam de voar e se tornaram. Então picará a sua canela e a mulher lhe ferirá a cabeça. Isso foi uma das consequências do pecado de Eva. Um dos frutos do que eles plantaram lá no jardim. Mas Jefferson, faz tanto tempo eles estavam colhendo isso. É a lei da colheita, peregrino. Mas grave é o nome desse homem, Noé, que foi falado aqui, que seria consoladores das dores e do cansaço da mão do seu povo. E olha que aqui já passou tempo, peregrino. Ou já passou muito tempo. E vamos seguir. Só repetindo. Pois o nome de Noé, dizendo o pai dele, Lameque: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossa mão nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Haja filho, Jefferson. Todos os dias de Lameque morreu. Lameque morreu com 777. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. 3 filhos. Grave esses nomes, peregrino. Por hoje a gente termina aqui a genealogia de Adão. Nós passamos aqui uma caminhada histórica. A gente passou mais de vários séculos aqui para chegar até Noé. A gente viu uma árvore genealógica de Adão e a caminhada por várias pessoas, pontuando Enoque, que não viu a morte porque agradou ao Senhor. E depois de Enoque veio outros. E um deles que foi pontuado aqui é Noé. E a gente termina o capítulo 5 da genealogia de Adão com esses 3 nomes. 4. Noé, pai. Seus filhos, primogênito, Sem. Segundo filho, não era primogênito e está sendo citado, como eu te disse, peregrino, Cã e Jafé. Guarde esse nome e a próxima semana a gente continua. Vamos agradecer a Deus por esse ensinamento. Eu sei que você está aí, eu quero saber mais, eu quero aprender mais, mas vamos caminhando paulatinamente, seguindo, e você vai aprender mais e mais. Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai amado, graças nós te damos por esta palavra, por esse ensinamento. Crava na tábua do nosso coração. Pai, nos ensina a agradar ao Senhor. Nos ensina a utilizar do nosso livre-arbítrio para agradar ao Senhor. E não viver segundo os nossos deleites da nossa carne, mas que nós possamos agradar ao Senhor assim como Enoque agradou, que foi achado, meu Pai, com graça perante os teus olhos. Meu Deus, nós te entregamos em tuas mãos a nossa vida. Nos ensina, meu Pai, a viver e praticar tua palavra e dar frutos. Nos ensina a não mais temer a morte, Pai, mas sim dar frutos, para que assim quando a morte chegar até nós, nós possamos adentrar o teu reino com os nossos talentos em mãos para dar ao Senhor e glorificar o teu nome. Nós te entregamos em tuas mãos tudo o que temos. Abençoa cada um desses peregrinos, meu Pai, que eles possam crescer em sabedoria, graça, meu Pai. Senhor Jesus, prudência, Senhor Jesus, e amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.